Aconselhando os casos difíceis. Capítulo 7. Tony e o transtorno bipolar. Por Garrett Higby. Uma visão para o cuidado bíblico da alma. Há 16 anos eu tomei a difícil decisão de deixar minha prática como psicólogo clínico que trabalhava em hospitais, em organizações residenciais e em consultório particular para buscar algo mais elevado. Após 15 anos aconselhando de uma forma consistente com o meu treinamento clínico, Deus me mostrou que a verdadeira esperança e ajuda para os problemas mais profundos do homem é encontrada somente em Cristo e em Sua palavra. As igrejas locais devem arcar com a responsabilidade de comunicar essa esperança aos indivíduos que sofrem e o devem fazer cuidando biblicamente de almas. Juntamente com meu ministério na igreja College Park, em Indianópolis, essa visão tomou forma nos ministérios 12 Stones TS, um centro de retiro para aconselhamento bíblico intensivo. Os ministérios 12 Stones. A visão TS 12 Stones era transformar a cultura da igreja local, inspirando e equipando tanto líderes quanto leigos a recobrarem a confiança na palavra e no Espírito de Deus, enquanto seu povo aprendia a aconselhar de forma competente. Uma estratégia principal para a realização dessa visão envolveria um retiro com aconselhados e aqueles que andavam ao lado deles, os apoiadores. Esse retiro facilitaria o retorno às igrejas de suas comunidades com um amor crescente pelo Senhor e um desejo de ver outros crescendo em Cristo. De certa forma, nossa estratégia era mandar um vírus benéfico de volta para as igrejas locais enquanto caminhávamos com aqueles que mais necessitavam de cuidado bíblico para a alma, de forma que pudessem se tornar os ministérios mais infectantes desse mesmo cuidado nas igrejas de suas comunidades. Às vezes, até mesmo as famílias ou indivíduos mais fortes são pegos no meio de situações tão intensas, num conflito tão doloroso ou numa crise emocional tão devastadora que precisam se voltar para algum lugar para receberem ajuda. No campus do TS 12 Stones, nós buscamos fornecer esperança por meio do aconselhamento baseado na Bíblia e cuidadosamente feito sob medida para indivíduos, casais e famílias. Nosso objetivo era dar respostas reais, sabedoria duradoura e encorajamento espiritual àqueles cujas vidas pareciam desesperançadas e derrotadas. Acreditávamos no poder do Evangelho, isto é, o anúncio do caminho da salvação através de Jesus Cristo, pela graça, por meio da fé, para curar relacionamentos através da reconciliação das pessoas com Deus e umas com as outras. Ao trabalhar junto com a igreja local, seus amigos e família, nosso objetivo era fornecer um sistema de suporte mais pessoal, prestação de contas amorosa e aconselhamento. Uma vez que o aconselhamento do tipo que tem uma abordagem única para todas as pessoas não é capaz de mudar o coração,
Nossa abordagem incluía uma avaliação cuidadosa e o desenvolvimento de um plano bíblico de ação para casais, pais, jovens e, quando apropriado, para indivíduos que seriam os acompanhantes, que ajudariam na transição da pessoa de volta para casa após sua estadia no TS. Há o tempo de alertar, o tempo de encorajar e o tempo de ajudar. Mas em todos os casos, o cuidado e o amor pacientes promovem o objetivo de restauração que Deus planejou para as pessoas que têm dificuldade em encontrá-lo nas provas da vida. O ministério convida pessoas que passam por casos extremos ou situações de crise a se retirarem, normalmente por um fim de semana, para receber intenso aconselhamento, sem as distrações que batalham pela atenção diária da pessoa. Elas são cercadas pela beleza e pela serenidade da criação de Deus e pelo amoroso porte de nossa equipe. Quando eu digo intenso, eu quero dizer exatamente isso. Nós condensamos cerca de 4 a 6 meses de aconselhamento em 2 ou 3 dias. As pessoas que aceitam nosso convite frequentemente vêm com questões difíceis que precisam ser vencidas. Esquizofrenia, transtorno bipolar, suicidas, para citar alguns. No TS, nós não achamos que Deus e Sua palavra precisam sentar no banco de trás e ceder lugar para o médico quando as coisas ficam difíceis. Os casos difíceis são, talvez, as maiores oportunidades de ver o poder de Deus e de Sua palavra na obra de mudar vidas. O nome do ministério é uma referência a uma história presente no Velho Testamento, no livro de Josué. Em obediência a Deus, Josué fez com que os 12 líderes de Israel erigissem um monumento feito com 12 pedras do Rio Jordão. Esse monumento deveria ser um símbolo para o qual as pessoas olhariam em tempos de dúvida e confusão, a fim de serem lembradas dos incríveis poderes, amor e fidelidade de Deus, um lembrete para aquelas pessoas e para as futuras gerações. Josué 4, 1 a 9. O poder incrível de Deus trouxera um homem chamado Tony para dentro da minha vida no TS. Minha oração é que esta história de mudança também sirva para erigir um monumento do poder, do amor e da fidelidade incríveis de Deus no coração de cada leitor. A história de Tony. Tony tinha 30 e poucos anos de idade e era casado com Lisa. O casal não tinha filhos. Ele vinha trabalhando arduamente em 2 ministérios de meio período, embora os dois fossem, na verdade, empreendimentos de tempo integral. O primeiro ministério era como um pastor auxiliar. O segundo era como o líder de um ministério de sem-tetos numa cidade grande. Além disso tudo, também servia no complexo de apartamentos onde vivia, cuidando de pessoas idosas no prédio. Lisa também trabalhava em um emprego de tempo integral e servia junto com seu marido quando podia. Eles pareciam um casal agradecido com uma grande capacidade para trabalhar.
Eles pareciam um casal agraciado com uma grande capacidade para trabalhar. Para os observadores, Tony e Lisa tinham tudo e eram faróis em sua comunidade. As coisas aparentavam ser exatamente como Tony queria que aparentassem. No entanto, secretamente, suas vidas estavam se despedaçando. Apesar dos seus esforços pelo ministério fossem aparentemente inigualáveis, eles não tinham crescido em maturidade ou no entendimento da graça necessária para um ministério altamente efetivo. Tony e Lisa diziam serem seguidores de Jesus Cristo. Entretanto, a vida de Tony, em particular, mostrava sinais de que ele se desviara do curso e estava seguindo coisas mundanas. Frequentemente estava ansioso e vivenciava períodos de depressão. Havia sinais claros de que ele estava negligenciando fisicamente o seu corpo e ele mostrava hábitos de autossuficiência, sentimentos de não ser reconhecido, ira e vergonha. Tony se sentia rejeitado por seu pai e tinha inveja de seu irmão, a quem considerava ser o filho favorito. Ele tinha conflitos com o pastor sênior da sua igreja, onde sentia-se usado e não devidamente reconhecido. Ele tinha medo do escuro, da morte, dos demônios e de perder o propósito de vida. Lisa concordou que Tony estava em caos. Os dois tinham se desviado de uma identidade cristocêntrica e do senso de propósito. Embora o comprometimento dos dois com os ministérios de Tony fosse impressionante, o comprometimento dos dois com uma comunhão pessoal com Deus era chocantemente ausente, como evidenciado pelo lento declínio na oração pessoal e familiar, na meditação da Escritura e na busca pela renovação de suas mentes com a palavra de Deus e na aplicação da palavra de forma específica e prática na vida diária. Ao invés disso, Tony e Lisa dobravam até triplicaram seus investimentos na fé baseada em performance. Tony tinha especialmente uma necessidade desesperada de autossuficiência, de provar-se para outras pessoas e de proteger-se. Sua identidade era capturada em muitas definições mundanas de sucesso e importância. Ele possuía um desejo insaciável por valorização, segurança e afirmação, especialmente pelas autoridades masculinas. No entanto, o castelo de cartas que construíram juntos estava começando a cambalear. E numa noite, ele finalmente ruiu. Tony continuara a viver sua vida estressante como sempre, não havia dormido bem por muitos dias. Uma noite foi tomado por uma extrema paranoia, por medo e por delírios. Ele começou a berrar pela casa, chorando incontrolavelmente. Lisa ficou aterrorizada. Ela não tinha ideia do que fazer. Tentou acalmá-lo, porém os gritos e o choro continuaram. Finalmente, apavorada, além da conta e sem ideia do que fazer, ela ligou para o 911. Lisa clamou. Ele não para de gritar. O que eu faço? Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Ele fica gritando e chorando. Por favor, preciso que alguém nos ajude.
No fim da noite, a casa deles estava cheia de policiais e pessoal médico. Tony recebera restrições médicas e físicas e fora levado. Ele passou 10 dias em um hospital psiquiátrico onde recebeu o rótulo de bipolar. Foi submetido à medicação e recebeu instrução e aconselhamento relacionados à sua doença debilitante. Em resposta a todo esse novo estresse, ele abandonou suas posições ministeriais e começou a planejar mudar-se para outro lado do país. Tony e Lisa sentiam que receberam bons cuidados pela solidária equipe do hospital, mas não podiam evitar sentirem-se vazios quando retornaram para casa com o rótulo psiquiátrico de transtorno bipolar, o qual destruía suas esperanças. Ambos tentaram entender todas essas coisas. Tony sentia que tinha se empurrado para algum tipo de limite emocional. Eu trabalhei até cair e agora sou bipolar. Ele lamentou todas as horas que tinha investido no serviço de Deus ajudando pessoas. Para quê? Olhe onde isso me levou. Lisa estava com um pouco mais de pé no chão. Ela parecia profundamente preocupada com seu marido e ficou disponível para ajudá-lo. O casamento deles parecia ser sólido, porém, Lisa estava preocupada. Ela queria saber como ministrar ao seu marido, mas também estava com medo de que ele tivesse outro ataque. O que aconteceu com o homem que eu amo? Será que ele vai melhorar? O que pode impedir que ele faça isso de novo? Eu não posso passar outra noite como aquela. Ela não tinha muita confiança que a hospitalização ou a medicação forneceriam qualquer tipo de esperança duradoura ou cura para o que levara Tony àquele episódio de terror nada comum. Ela também lutava contra os pensamentos de como isso afetaria seus sonhos de iniciar uma família. Perguntas constantemente inundavam sua mente. Será que é certo trazer filhos para esse tipo de ambiente? Será que eu vou poder contar com Tony para ser um bom pai? Será que serei capaz de ser mãe de um bebê e de um marido? Por que o Senhor tiraria isso de mim? Eu não tenho servido diligentemente o Senhor? Apesar de não saber como articular isso, Lisa queria uma fórmula, uma abordagem garantida para mudar. Mesmo que tenham apreciado a ajuda recebida, ela não resultara num plano claro ou na ajuda para entender como prevenir uma crise futura. Nesse ponto, Deus dirigiu Tony ao TS através da recomendação do pastor deles, o que imediatamente deu suporte como seu apoiador. A princípio, eles ficaram céticos sobre o TS, uma vez que haviam recebido aconselhamento inútil no passado da parte de cristãos bondosos, os quais tentaram fornecer aconselhamento bíblico de forma não habilidosa. Eles deram textos gerais para ajudá-los a sentirem-se melhor ou resolver a ansiedade imediata. Infelizmente, lidaram apenas com o comportamento, o estresse situacional e a reatividade em vez de lidar com as questões no nível mais profundo. Ainda assim, o pastor deles tinha a esperança de que nós poderíamos chegar ao coração da questão com uma perspectiva bíblica. Por isso, eles concordaram em buscar o TS para obter ajuda. Eles acreditavam que nós poderíamos dar-lhes a direção para entenderem esse transtorno.
Embora Lisa estivesse temerosa de que este problema pudesse dominar a vida de Tony, tinha esperança genuína de que o aconselhamento fosse uma chamada que os faria acordar e um novo começo seria benéfico de muitas formas. Tony e sua esposa estavam desesperadamente necessitados da esperança de Cristo e precisavam ser redirecionados para as Escrituras a fim de começarem uma jornada de mudança genuína. Para entender melhor como nós fizemos isso, caminharemos por um registro passo a passo do processo de aconselhamento. O processo de aconselhamento. Nosso ministério com indivíduos, casais e famílias no TS começa com um contato inicial por telefone ou através de uma inscrição via nosso website. Antes de encontrarmos pessoalmente com Tony e Lisa, nós reunimos uma quantidade significativa de informação por meio de um inventário de dados pessoais, IDP, um elemento da ficha de inscrição e através de uma série de entrevistas extensas por telefone com o casal e com o apoiador do casal. No caso de Tony e Lisa, estávamos interessados em entender quais eram as esperanças e os temores deste casal ao entrarem no aconselhamento. Primeiro, buscamos excluir problemas médicos ou orgânicos que pudessem ter contribuído para essas lutas. Pedimos os registros médicos deles a fim de determinar quando Tony passou por uma avaliação médica. É importante determinar se qualquer distúrbio, como o da tireoide ou outros problemas físicos, poderiam contribuir para esse problema presente. Frequentemente consultamos um médico cristão qualificado para obter informações sobre a condição do aconselhado, a fim de entendermos melhor o impacto das questões físicas, medicações e fatores como o sono e a dieta. No caso de Tony, de fato, haviam questões físicas e circunstanciais que contribuíram para o seu colapso emocional. Alguém que manifesta sintomas bipolares ou que chega com um rótulo tem muito provavelmente apresentado tendências depressivas e maníacas. Pode haver fatores complicadores físicos e ou circunstanciais a serem considerados. Por exemplo, hábitos de sono, exercício e dieta podem ser fatores nas oscilações de humor. Múltiplos fatores causadores de estresse ou doenças físicas também podem influenciar o humor. Uma investigação minuciosa de todos os fatores em potencial é necessária antes de aconselhar uma pessoa com esse diagnóstico. No entanto, a avaliação e testes médicos mostraram que nenhum dos problemas de Tony eram causados por qualquer condição médica de forma conclusiva. Mas a falta de sono e o cuidado precário de si próprio eram evidentes e ele estava vivenciando muitos fatores indutores de estresse, os quais o enfraqueciam cumulativamente. Sua resistência às tentações da vida. Subsequentemente, enquanto pode não existir um teste exato que meça qualquer problema físico que complique
as oscilações de humor no sintoma bipolar, ainda poderiam existir fatores orgânicos a serem tratados com aqueles que chegavam com rótulos clínicos significativos. Medicações prescritas e não prescritas poderiam ser fatores iniciais em casos de humor extremos. De fato, a questão sobre medicação era uma preocupação para Tony. Será que ele deveria ser medicado para o humor? O que aconteceria se ele largasse esses medicamentos por conta própria? Por quanto tempo ele deveria ficar sob o uso de medicação psicoterápica? O que elas faziam? Novamente, nós trabalhamos juntamente com médicos e, nesse caso, revisamos os registros hospitalares para lidar com essas questões. Não era nossa prerrogativa prejudicar o regime médico no qual ele fora colocado ou de ultrapassar nosso papel como conselheiros pastorais. Claro, não podíamos agir como médicos. Desejamos ser sensíveis à natureza holística dos seus sintomas e a desenvolver um plano de ação bíblico orientado à cura da pessoa como um todo. Nós os aconselhamos a esperar até o fim do nosso tempo para lidar com essas questões. Após concluirmos qualquer origem física para as oscilações de humor e determinarmos o impacto de outros fatores físicos e situacionais que influenciavam o estado mental e emocional de Tony, nós começamos a ouvir os temas em sua história, os quais apontariam as questões do coração. Uma avaliação cuidadosa nos permitiu conectar-nos um com o outro num relacionamento amoroso, reunir dados acurados e começar a desenvolver uma direção clara para o aconselhamento. Não podemos começar a reestruturar os sintomas, os comportamentos, as questões do coração, os motivos e as influências formativas dentro das categorias bíblicas se não soubermos quais são eles. Ficou claro, depois da entrevista inicial, que Tony e Lisa estavam preocupados com a possibilidade de sermos reducionistas, espiritualizando excessivamente seu transtorno e não lidando com o que eles acreditavam ser o lado físico desse problema. Eles também temiam a condenação pela falta de fé ou de dependência em Deus para a obtenção da cura. Como mencionado previamente, Tony só estava disposto a vir porque o seu apoiador, que ouviu sobre o trabalho, estava confiante de que poderíamos ajudar. Nossos esforços iniciais incluíam fornecer conforto, estrutura, amor, apoio, equipar o apoiador e identificar outros que poderiam servir de apoio no sistema de suporte do aconselhado e na comunidade onde ele está inserido. Um mês depois da noite de terror, Tony e sua esposa chegaram ao TS com seu pastor apoiador, em quem eles confiavam profundamente. O apoiador deles tinha que ser alguém do círculo de influências deles que amava a Deus, confiava na palavra e os amava. Os apoiadores constituem uma importante parte do ministério de aconselhamento intensivo. A eles é pedido para caminharem ao lado do aconselhado que sofre tanto durante como depois da sessão de aconselhamento. Ao longo do processo de aconselhamento, deixamos tempo para interação e discussão com o apoiador e até demos
permissão a ele para respeitosamente questionar e criticar as tarefas para a casa se algo não fizesse sentido. Isso forneceu uma oportunidade a mais para ganhar envolvimento e reunir dados da visão de mundo deles. O local do retiro, na companhia de um apoiador, cria um contexto particularmente efetivo quando alguém está em meio a uma crise ou vivencia um trauma onde o cuidado, o encorajamento e a prestação de contas são necessários por um longo período. O impacto cumulativo de múltiplas horas consecutivas de aconselhamento e cuidado podem ajudar a penetrar nas questões com aqueles que têm experimentado sessões ruins de aconselhamento ou são resistentes à mudança por vários motivos. Há alguns casos em que o aconselhado vai crescer e mudar mais do que em uma crise. Questões de louvor, idolatria e identidade são aparentes. Este é um tempo para buscar a Deus e enxergar o que há para ser aprendido em cada provação. Tony e sua esposa estavam cansados e apreensivos quando chegaram ao TS. Eles pouco sabiam que mais tarde olhariam para trás para esse fim de semana como o ponto de virada em suas vidas, um com o outro e com Deus. Sexta-feira à noite. Sempre quando possível, gostaríamos de gostávamos de duas gastávamos de 2 a 4 horas reunindo a história no encontro inicial. O tempo requerido com um casal é frequentemente por volta de 4 horas. Um indivíduo normalmente precisa de 2 horas ou menos. O primeiro desafio foi ouvir bem e entender a cosmovisão que tinham individualmente e como casal. É importante criar um contexto que diz ao aconselhado: nós não vamos apressá-los nesse processo. Nós nos importamos com vocês e queremos entender suas experiências antes de aplicar a palavra de Deus. Também é crucial fornecer estrutura e uma atmosfera segura. Na primeira noite do TS, passamos como tarefa o panfleto Motivos de Ed Welch a Tony, a sua esposa e ao apoiador. Essa é uma tarefa particularmente boa para qualquer pessoa que precise reestruturar os diagnósticos psicológicos e passar a vê-los como questões do coração. Uma grande parte do bom aconselhamento é ajudar o aconselhado a enxergar que a raiz de todos os problemas psicológicos são erros teológicos. Ninguém é capaz de ter uma visão apropriada de si mesmo sem possuir uma visão apropriada de Deus. Nós também pedimos que eles lessem o capítulo 4 no livro Instrumento nas Mãos do Criador, de Paul Tripp. Eles deveriam ler os 2 materiais e sublinhar as partes mais significativas. Eles deveriam ter 5 declarações-chave ou revelações sobre cada leitura, discutir essas declarações juntos e orar antes de irem se deitar. Por fim, eles receberam a tarefa de revisar algumas orações dos puritanos. Antes de finalizar a noite, nós tivemos um extenso período de oração juntos. Sábado. Em preparação para cada dia de aconselhamento,
Nós, a equipe do TS, oramos com cada indivíduo, casal ou família, a cada manhã. Oramos pelas situações deles e também compartilhamos nossos pedidos de oração. Nosso dia consistiria de 2 segmentos de 3 a 4 horas. 1. Ouvir a história de vida de Tony no período da manhã. E 2. Ilustrar graficamente sua história em quadro branco durante a tarde. Segmento 1. Conte-nos a sua história de vida. Primeiro tivemos a vantagem de passar várias horas na manhã de sábado, reunindo dados sobre uma história de vida, desde o nascimento até o presente dia de aconselhamento. Embora esse tempo não fosse focado no casamento deles, Lisa também compartilhou sua história de vida, o que ajudou grandemente a mostrar como eles interagiam em seu casamento. Porque uma história inteira de vida para lidar com um evento que aconteceu apenas há um mês? Isso é importante por várias razões. Provérbios 20, versículo 5 diz: Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Extrair o coração aos poucos ajudará você a desenvolver uma abordagem bíblica sensível e acurada para a totalidade do seu aconselhamento. É muito provável que esta tarefa fará com que você economize tempo a longo prazo. Frequentemente gastamos tempo em labirintos, focando em problemas que não estão no cerne da transformação e na mudança de coração. Toda pessoa tem um passado, uma série de eventos e pessoas que a influenciaram ou agiram como catalisadores, as quais as ajudaram a tomar decisões bem-sucedidas no processo de fazer dessa pessoa o que ela é hoje. O passado de alguém, embora influenciador, não é determinante, isto é, não é capaz de determinar quem a pessoa será para sempre, sem a habilidade de mudar. O passado também é um elemento crucial para se conhecer uma pessoa. Dar atenção à sua infância, à dinâmica familiar e à sua história a longo prazo pode revelar uma percepção sobre quem a pessoa se tornou. No caso de Tony e Lisa, foi benéfico ouvir cuidadosamente a história deles, sondá-los com perguntas que tinham a intenção de expor seus corações conforme as oportunidades se apresentavam. Isso nos permitiu obter informações valiosas e que revelavam o coração. Ao refletir nas influências formativas do passado e reestruturar a linguagem que Tony usava, nós podemos falar a verdade em amor com muito mais clareza e sensibilidade para a vida dele. Olhar para o passado é útil e importante, não para colocar a culpa ou para desculpar comportamentos do coração de um indivíduo conforme ele surge em várias histórias. Após o questionamento, Tony e Lisa adquiriram o senso de que nós os conhecíamos melhor e nos importávamos mais profundamente com eles. Construir essa fundação relacional fornece a distinta vantagem de ter um pé de apoio na história deles, enquanto mantemos nosso outro pé plantado no sólido entendimento da Escritura.
Isso foi útil na tarefa de passar dos sintomas para as questões centrais do coração. Ter um apoiador na sala foi inestimável, tanto pelo papel de intercessor que ele desempenha, quanto para a obtenção de uma perspectiva acurada. Ele também tomou notas cuidadosas, captando verdades chaves para serem compartilhadas na aplicação que seria feita depois. Tony e Lisa dependiam dele em muitos momentos para serem tranquilizados e para esclarecerem pontos. Ele foi capaz de caminhar ao longo da história de vida deles, adicionar contexto, rir, chorar e orar em momentos importantes. Também foi útil fazer com que Lisa participasse e compartilhasse antes de passarmos para o momento de diagnosticar o problema biblicamente. Conforme esperado, Tony compartilhou sintomas que incluíam períodos de depressão e pelo menos um episódio maníaco. Nós desejávamos que Tony e Lisa vissem que, embora esses sintomas bipolares sejam reais, a causa por baixo pode ser diferente do que eles foram ensinados ou acreditavam. Não obstante, alguns hábitos físicos demandavam atenção e queríamos que Tony visse que muitos de seus hábitos eram, na verdade, o resultado de questões enraizadas no coração. A escritura é rica com linguagem descritiva e prescritiva para aqueles que vêm com diagnósticos psiquiátricos. Por exemplo, uma pessoa que sofre com o que o mundo chama de transtorno bipolar descobriria que a Bíblia possui sabedoria profunda para ela. As questões do coração seriam vistas e descritas através de histórias e provérbios como combinação de desespero e períodos incomuns de insensatez. Em nosso segmento da tarde, buscamos ter um novo olhar sobre a história de Tony. Ele oferecera abertamente sua visão de sua história. Agora era nossa vez de deixar a palavra de Deus oferecer sua visão dos mesmos personagens e eventos. Ao caminharmos pelos detalhes com Tony, Lisa e o apoiador deles, enquanto olhávamos para a Escritura a fim de encontrarmos perspectiva. Segmento 2. Ouça a sua história de vida. Como dito anteriormente, a história de vida de Tony revelou extensos padrões de autossuficiência, de amargura sobre não ser reconhecido, ira, vergonha, sentimentos de rejeição e inveja em relação à sua família, conflitos pessoais em sua igreja, outros medos e comportamentos estranhos. Enquanto realmente desejávamos ajudar Tony com os problemas práticos resultantes dos seus sintomas, como a perda da renda, o gerenciamento da sua medicação ou a melhora da comunicação em seu casamento, nós exercemos cautela a fim de não tirarmos conclusões precipitadas ou nos prendermos em comportamentalismo bíblico ineficaz para uma mudança transformadora. O medo, especialmente o temor de homens, era a questão do coração mais óbvia ao longo da história de vida de Tony. O medo conduziu à impulsividade, trazendo consequências as quais levaram-no
aos sentimentos de culpa e tristeza. Outra questão era a fé de Tony, baseada em performance, a qual possivelmente poderia motivá-lo a representar em nossa presença. Os motivos mais proeminentes ou cobiças idólatras que se tornaram aparentes enquanto caminhamos através da história de Tony, de forma gráfica no quadro branco, foram o seu desejo insaciável por importância, segurança e afirmação diante de figuras masculinas. Esses temas seriam essenciais no processo de ajudá-lo a enxergar que ele tinha um transtorno de adoração, não simplesmente ou necessariamente uma condição médica. Eu comecei a ver que as crenças de Tony sobre Deus e sobre o mundo à sua volta haviam influenciado suas ações sintomáticas, seus sentimentos e suas perspectivas. Esse entendimento bíblico precisava ser apresentado a fim de que Tony, Lisa e o apoiador também fossem capazes de enxergar claramente como a palavra de Deus diagnosticava o problema deles de forma mais acurada do que os profissionais por eles consultados. A ideia era reestruturar seus problemas biblicamente, utilizando a linguagem deles e expondo os temas do coração a fim de mostrar como Deus enxergava suas histórias. Tony tinha a ideia errada sobre a razão de ter o que tinha. Como conselheiros bíblicos, temos a oportunidade de reestruturar as experiências de aconselhados como Tony, ao dar uma nova interpretação aos seus problemas presentes e ao assentar um modelo bíblico sobre os rótulos dos diagnósticos psiquiátricos, podemos transformar essas categorias das síndromes psicológicas na linguagem que a Escritura utiliza. Uma vez que o pecado está envolvido e está no cerne de qualquer problema, o sofrimento legítimo necessita de um ouvido compassivo. No caso de Tony, assim como a maioria dos aconselhados, o engajamento desses dois temas foi necessário. Um foco no pecado encorajaria o arrependimento do medo pecaminoso, do desespero ou da insensatez, encorajaria-o a passar mais tempo na palavra e parar com a preocupação pecaminosa. Uma abordagem muito mais equilibrada que combina verdade e graça traria convicção de pecado, porém também focaria no poder do Evangelho e no viver em relacionamento com Cristo. Um exemplo bíblico seria a história de Cristo falando com a mulher no poço, João 4. Nesse caso, Cristo conhecia a vida dela e não precisou extraí-la, mas suas palavras mostram profunda convicção sem condenação. Houve um chamado para que a mulher samaritana visse a si mesma de forma honesta e adorasse a Deus por quem Ele é. Nosso objetivo no aconselhamento é tríplice. 1. Levar o aconselhado a ver o caráter e a compaixão de Deus através das lentes da Escritura. 2. Levar o aconselhado a ver a si mesmo e os seus problemas da forma como Deus os vê. 3. Levar o aconselhado a sentir a convicção e o consolo de Deus enquanto perscruta intensivamente o espelho da palavra de Deus.
Portanto, o aconselhado precisa começar a pensar teologicamente como Deus está envolvido em tudo isso. Primeiro, Tony tinha que corrigir um pouco do seu pensamento sobre Deus, sobre si mesmo e sobre os outros, enquanto renovava sua mente baseada no Evangelho e na história redentora da Escritura, como Deus estava soberanamente trabalhando desde antes da fundação do mundo, a fim de livrar seu povo do pecado e da morte para uma vida eterna com Ele, para o louvor da glória de sua graça. Efésios 1, 3 a 14. Tony precisava ver o que Deus tinha declarado a ele acerca de sua identidade e precisava que a graça de Deus o capacitasse antes de tentar trabalhar na força de Deus para agradá-lo. A Bíblia não é uma enciclopédia e o relacionamento de Tony com Cristo não poderia reduzir-se a uma estratégia unidimensional para avaliar seu medo. Nosso objetivo não era provar cada versículo que lida diretamente com medo, mas ajudar Tony a ver que ele poderia confiar em Deus, pois essencialmente ele mostrara em suas palavras e ações que o amor de Deus era condicional e não se importava com ele, ou que no fim Deus falharia. Ao ir na vertical, Tony poderia ver o quanto ele se desviara de Hebreus 2:1. Sábado à noite. Naquela noite pedimos a Tony e Lisa que avaliassem sua atitude de coração predominante. Nós usamos a folha de trabalho Quatro Corações, página 182, para auxiliá-los a chegar às suas próprias conclusões utilizando a Escritura. Isso os ajudaria a enxergar onde os seus corações estavam e como suas visões de mundo moldaram suas percepções e reações. No geral, nós os ajudamos a ver quais eram as lentes pelas quais enxergavam a vida, como o passado poderia distorcer a verdade e como os seus sentimentos poderiam influenciar suas perspectivas. Domingo. Em nosso primeiro dia completo, focamos na avaliação cuidadosa e em ir na vertical com Deus. Ao focar mais no relacionamento com Deus do que com relacionamentos temporais, ajudamos Tony e Lisa a alinharem suas prioridades com o que eles disseram valorizar mais. Tony estava visivelmente cansado, mas estava mais relaxado em nosso segundo dia de aconselhamento. Lisa parecia estar mais à vontade e o apoiador estava sorrindo mais. Nós, a equipe do TS, oramos novamente por eles e também compartilhamos nossos pedidos de oração. Uma abordagem singular do TS e de muitas igrejas que praticam o aconselhamento bíblico é o ambiente de aconselhamento não clínico e não profissional. De fato, o cuidado pastoral e o aconselhamento bíblico podem ser uma mudança revigorante em relação a uma atmosfera de aconselhamento mais estéril ou profissional. Por exemplo, comer e ter comunhão com os aconselhados nos dão a oportunidade de ganhar mais acesso às suas vidas, a vê-los sob uma luz diferente, ao adotar a atitude de que o terreno está nivelado pela cruz
e o Espírito Santo está presente na sala de aconselhamento, descobrimos que somos capazes de ser nós mesmos, de compartilhar as novidades e as lutas de nossas famílias, de usar o humor e até de colocar um braço confortador ao redor do ombro e fazê-los saber que nós não temos medo deles ou de seus transtornos. Nós revisamos a tarefa de Tony e de Lisa para ver se eles entendiam a perspectiva de Deus sobre seus problemas e fornecer-lhes uma nova linguagem que reestruturasse a experiência deles. A passagem de 1 Coríntios 2,13 contrasta a sabedoria humana com as coisas ensinadas pelo Espírito. Por acreditarmos que tanto Tony quanto Lisa evidenciavam frutos em suas vidas, buscamos a mente de Cristo juntos. Tony estava lutando para ver seus motivos através do ritmo exaustivo que mantivera no ministério. Apesar de resistir, começou a falar com sua esposa e com seu apoiador sobre sua fé baseada em performance. Nós revisamos sua história de vida, puxando temas e declarações que pareciam revelar a orientação do seu coração. Fomos capazes de ver diversos lugares onde ele tinha se conformado e sido influenciado pelo mundo e sua sabedoria. Com ajuda, Tony e Lisa foram capazes de identificar vários temas-chave do seu coração ao longo do dia. Por exemplo, Tony parecia com um servo modelo, porém, vinha negligenciando o seu relacionamento pessoal com Cristo e substituíra a devoção verdadeira a Deus pelo serviço. Durante anos, Tony se ressentiu com as falhas do seu pai e agora esse ressentimento tinha se transformado em amargura endurecida. Tony tinha pavor de falhar em seu ministério e estava profundamente frustrado com o pastor que era seu chefe. Ele também tinha um medo anormal de parecer incompetente na frente das outras pessoas. Tony estava focado em sua própria reputação, não na reputação de Cristo. Seu coração estava cheio com amor de homens, com o temor de homens, ao invés de estar cheio com o respeito e reverenciador por Cristo. Parte do processo de orientar Tony de volta para Cristo era ajudá-lo a enxergar a si mesmo, enxergar a Deus e os outros, utilizando as lentes da Escritura. Nós trabalhamos em algumas passagens-chave no livro de Provérbios e em algumas partes de Tiago 3-4, para ancorar seu pensamento biblicamente. Foi aí que começamos a usar palavras diferentes para descrever o mesmo fenômeno. Por exemplo, ajudamos Tony a substituir os termos impulsividade ou episódios maníacos por pensamentos e comportamentos insensatos e necessidades por desejos ou exigências, dependendo da intensidade dos seus anseios. Todo esse entendimento levou a um segundo dia difícil. Tony estava começando a lidar com os pecados por trás dos seus sintomas. Ele estava se sentindo envergonhado pelo que estava em seu coração e não queria assumir a responsabilidade. Estava na defensiva
e às vezes parecia estar distante. Lisa estava perdendo a esperança. O apoiador estava conosco, mas se perguntava o que seria necessário para fazer com que Tony se engajasse. Tony estava lutando contra a sua visível necessidade de afirmação. Ele estava reconhecendo um problema de autoridade e vagarosamente viu que algumas coisas apontavam para o seu relacionamento com Deus. É difícil chegar a um impasse. É fácil chegar a um impasse no aconselhamento. No aconselhamento em grupo, frequentemente lembramos uns aos outros de que não podemos nos esforçar mais que os aconselhados e não ficaremos frustrados e desesperançados. Nós precisamos posicioná-los aos pés da cruz em oração e em ação durante as sessões, não apenas antes ou depois. Algumas vezes simplesmente precisamos dar-lhe um pouco da esperança da Escritura, algo tangível para pensarem e trabalharem antes de finalizar o dia. No caso de Tony, isso significava fazer uma pausa, fazer uma caminhada e tirar um tempo para orar. Esse tipo de trabalho é esgotante e pode ser que nós, os conselheiros, precisemos sair para orar ou obter conselho de um mentor a fim de ganharmos outro ponto de vista antes de voltarmos para a sala. É hipocrisia dizer ao aconselhado para confiar em Deus, enquanto você depende de suas próprias habilidades ou de seus esforços e de seu conhecimento bíblico ensaiado. Algumas vezes, mais conhecimento bíblico apenas aumenta o peso sobre um coração endurecido e a oração é frequentemente a única maneira de sulcar o solo para que a palavra possa formar raízes. Após um tempo de oração, Tony admitiu que estava se sentindo julgado. Nós nos voltamos para a Escritura e revisamos 2 Coríntios 7,10 a fim de comparar a tristeza piedosa com a tristeza mundana. Essa foi uma grande oportunidade de falar abertamente sobre a diferença entre convicção e condenação. Uma das coisas mais poderosas que podemos oferecer a um aconselhado é a esperança que vem de conhecer o perdão e o amor de Deus. Nós também olhamos Provérbios 28:13, onde claramente diz que encobrir a transgressão não resulta em prosperidade, mas a misericórdia é alcançada por aqueles que a confessam e a deixam. O que Tony estava fazendo era um exercício para perseguir a misericórdia de Deus através dos seus próprios meios. Ele tinha confessado o pecado, porém precisava renunciar ao pecado. Nós também olhamos 1 João 1,9 a fim de dar esperança a Tony, enquanto era relembrado sobre a fidelidade de Deus em perdoar. Finalmente, Tony percebeu que a vontade de Deus era trazer convicção, não condenação. Depois disso, foi capaz de arrepender-se e de sentir um alívio tremendo no amor de Deus, o qual é bondoso e tudo sofre. Tony estava quebrantado. Nós o lembramos de que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, 1 Coríntios 10:13, e compartilhamos algumas de nossas próprias lutas. Queríamos deixar claro a Tony que ele não era estranho ou pertencia a um lote menos espiritual do que o resto de nós. Queríamos ter certeza de não ficar num impasse, num aconselhamento, por causa da nossa arrogância e orgulho.
Deus foi gracioso e nossa abertura foi efetiva. Tony começou a abrir-se e a confiar novamente. Através da bondade de Deus, Tony foi desarmado por esse tempo de oração, pelo ensino das Escrituras e por nossas histórias pessoais. A essa altura, em nosso tempo juntos, começamos a investigar uma teologia bíblica do sofrimento. As dificuldades que Tony enfrentava criaram perguntas naturais e óbvias sobre como um Deus bom poderia ser capaz de utilizar a dificuldade na vida de um de seus próprios filhos. Uma grande tarefa para detalhar mais esse ponto é o livro de Paul Tripp, Suffering Eternity Makes a Difference. Nós queríamos conversar sobre esse assunto com Tony em nosso tempo juntos. O resultado foi uma discussão sobre sofrimento e tribulações versus sofrimento e consequências. Tony percebeu que ele não via Deus claramente em seu sofrimento e o seu comportamento e as suas escolhas o levaram por um caminho longe de Deus. Lisa tinha hesitado até esse ponto, no entanto, começou a dividir sua perspectiva sobre o lento declínio de vida espiritual dos dois e da vida de oração juntos. Tony estava familiarizado com o conceito de ser transformado pela renovação da mente, Romanos 12, 1 a 2, porém não estava vivendo essa prática e se tornara suscetível às armadilhas do mundo. Ele não enxergava sua identidade em Cristo como sua primeira identidade e nem abraçava completamente o poder redentor descrito em Gálatas 2:20, apesar de difícil. Esta foi uma conversa impactante acerca do caminho por onde ele vagara longe da verdade, de como sua vida não era mais dele e da necessidade de focar novamente, passando tempo aos pés da cruz. Uma vez que Deus o perdoara, agora Tony tinha que perdoar os vilões que em sua concepção eram culpados de terem criado muito da sua dificuldade. Essa necessidade verdadeira de conceder perdão levou-nos a outra discussão sobre o temor de homens e ídolos pessoais. Tony começou a enxergar além do pecado do seu pai e passou a ver os seus próprios pecados no relacionamento dos dois. Esse foi um ponto de virada crucial em nosso tempo juntos. Houve uma mudança clara na aparência de Tony. Ele nunca tinha enxergado tão claramente o medo ou a amargura que o haviam impedido de amadurecer e ter comunhão com Cristo. É claro, ele esperava que seu pai o recebesse bem e ele confessaria o seu pecado. A despeito da reação do seu pai, Tony estava comprometido a manter a paz. Romanos 12:18. Seu apoiador se voluntariou para facilitar o encontro entre Tony e seu pai. Tony e Lisa ganharam vida na medida em que conversamos sobre estar em Cristo. Nós passamos a eles a tarefa de gastarem mais tempo em meditação do que em memorização, com o objetivo de fazê-los aplicarem o que já tinham aprendido. Nós também ajudamos Tony a ver a necessidade de responder a Deus como sendo seu Pai Santo. No Salmo 27:10, o Senhor declara que, mesmo se nosso próprio pai ou nossa própria mãe nos abandonarem, Deus nunca nos negará. Em Provérbios 23:26,
O pai apela ao filho: Dá-me, filho meu, o teu coração. Tony precisava perdoar seu pai terreno e depositar sua confiança no pai que nunca o deixaria ou o abandonaria. Domingo à noite, Tony, Lisa e seu mentor tinham uma noite de leitura e oração. Eles tinham virado a esquina e visto seus problemas à luz da Escritura. Eles leram o capítulo 4 do livro Seeing with New Eyes, de David Powlison. O capítulo é intitulado Paz Acalmante, Salmo 131. Essa ênfase do livro em permanecer em Cristo e na suficiência de Cristo serviu para reestruturar o problema de performance e os sintomas bipolares à medida que Tony viu a sua insensatez e o seu desespero como parte de uma necessidade desesperada de ser autossuficiente, de provar-se para os outros e de proteger-se a si mesmo. Uma das tarefas mais significativas que frequentemente damos aos aconselhados envolve o relacionamento direto deles com Deus. Pede-se que tanto o aconselhado como seu apoiador escrevam seus próprios salmos a Deus. Obviamente, esse salmo não é inspirado como os salmos presentes na Bíblia, porém são efetivos na tentativa de entender onde o aconselhado está em relação à sua visão de Deus. É pedido que eles revisem 2 ou 3 salmos relacionados à condição dos seus corações antes de começarem a esboçar o seu. No caso de alguém como Tony, podemos pedir que ele leia e molde o seu próprio salmo utilizando o Salmo 22. Nesta passagem, o salmista está afligido, o salmista está aflito, contudo, em última análise, está ciente da presença consoladora de seu Deus fiel. Tony escreveria seu salmo e, se desejasse, compartilharia com todos no processo de aconselhamento. Nós pedimos especificamente que os apoiadores participem das tarefas para sua própria edificação, mostrando que todos nós precisamos de mudança e para ajudá-los a se identificarem melhor com o aconselhado enquanto caminham juntos. A leitura dos salmos e dos salmos de cada um deles deu grande esperança, bem como glória a Deus. Ao concluirmos nosso tempo, discutimos a importância de 2 realidades cruciais. Primeiro, olhamos para João 15, 1 a 8, e para a necessidade crítica dos cristãos de permanecerem com Cristo. Veja o diagrama do círculo. No círculo nós temos 4 camadas e o núcleo. No núcleo nós temos permanência em Cristo. Temos em cada camada um termo. De fora para dentro, na parte de cima, temos comunhão, corpo da igreja, grupo pequenos, amigos próximos. Na parte de baixo, de fora para dentro, temos conhecidos pelo nosso amor, hospital de cuidado da alma, adoração no corpo, discipulado intencional, conectando-se, apoiadores, bem na proximidade do núcleo, profunda prestação de contas.
temos duas setas. Cada seta tem duas pontas. Uma que aponta para fora, a direção do núcleo para fora, e o outro lado da seta aponta para o núcleo. Na seta do meu lado esquerdo diz prestação de contas, e na seta do meu lado direito diz intimidade da comunhão. Em nosso tempo com os nossos aconselhados, queremos fazer mais do que meramente dar a eles um entendimento bíblico sobre os seus problemas e alguns princípios para ajudá-lo. Queremos que eles aprendam como ter um relacionamento dramático e diário com Cristo através da oração e do estudo da Bíblia. Muitos aconselhados que estão espiritualmente secos e exaustos têm se beneficiado com a leitura do livro de Ed Murray sobre essa permanência, especialmente no capítulo 1, que tece magistralmente as passagens de João 15, 1 a 8 e de Mateus 11, 28 a 30. Segundo, nós discutimos as questões cruciais do perdão. Pedimos a Tony que considerasse 3 perguntas. Primeira, quais são algumas coisas que você fez e que Deus o perdoou? Quais são algumas coisas que você fez e Deus o perdoou? Segunda, quais são algumas áreas em que você deve perdoar outras pessoas? Terceira, quais são as áreas em que você ainda precisa do perdão de outras pessoas? Essas perguntas encorajaram Tony a considerar a graça de Deus em relação a ele e a olhar para os outros com mais misericórdia, enquanto considerava os pecados que essas pessoas cometeram contra ele. Finalmente, ele deveria olhar as áreas em que não havia pedido perdão ou ainda não demonstrava arrependimento pelo pecado. Tony precisava ver todas essas 3 áreas a fim de ser capaz de seguir em frente de forma que agradaria a Deus. Ele foi capaz de enxergar categorias significativas em que Deus o perdoara desde a sua infância. Depois foi capaz de identificar um pouco de amargura e dor com as quais precisava lidar. Ele percebeu que a sua amargura era, na verdade, um pecado contra o seu pai. Ele foi quebrantado e nós podemos consolá-lo. Chorar sobre o pecado que cometeram contra nós, assim como chorar sobre os nossos próprios pecados, é uma grande parte do processo de quebrantamento e arrependimento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Indo para casa. Os problemas de Tony não foram resolvidos em um fim de semana, porém, pela graça de Jesus, fomos capazes de fazer progressos significativos. Sabendo que ainda havia muito trabalho pela frente da parte de Tony e Lisa, para que pudessem largar os desejos dos seus corações e os velhos padrões de vida,
Nós queremos mandá-los para casa com instruções claras. Desenvolvemos um plano de ação espiritual com os seguintes elementos que incluíam o feedback tanto do casal quanto do apoiador. Priorizar a permanência em Cristo. Tony e Lisa deveriam estabelecer um padrão regular de leitura da palavra de Deus com a aplicação na mente, oração diária, tempos de meditação e comunhão. Várias passagens-chave foram passadas a eles para memorização e meditação. João 15, 1 a 8, sobre a centralidade do nosso relacionamento de permanência. Veja o diagrama do círculo, página 187, e Filipenses 4, 6 a 9 e Mateus 13, 22, para lidar com a preocupação e com medo. Comprometimento no casamento. Sugerimos que Tony e Lisa tirassem um tempo para andarem juntos, orarem juntos, 2 ou 3 vezes por semana. Terem relações sexuais regularmente, 2 vezes por semana para eles, e para se perguntarem honestamente quem está entre nós, figurativamente, na cama do casamento. Há alguém competindo pela nossa afeição? As questões de deixar e abandonar não eram uma interferência tão literal como a família na origem das questões que ambos carregavam para dentro do casamento. Finalmente, nós também discutimos a supremacia de Cristo sobre as filosofias do mundo e sobre os rótulos. Baseado em 1 Coríntios 2, 13 e Colossenses 2, 8, desafiamos Tony a ver o casamento e a família como sua primeira oportunidade de ministério. Ele viu que havia negligenciado seu casamento e estava grato pela perseverança de sua esposa. Provisão financeira. Gastamos um tempo discutindo como Tony deveria escolher um emprego diante das questões de performance que ele esperava. Uma grande revelação foi o seu entendimento de necessidade que sentia pela aprovação de autoridades masculinas. Ele reconheceu sua necessidade de amar mais as pessoas e temê-las menos. Ele gastara muito tempo tentando agradar pessoas ao invés de agradar a Deus. Veja Gálatas 1:10. Nós lidamos com algumas preocupações práticas relacionadas a como colocar no orçamento os recursos para a transição para a nova área onde morariam. O relacionamento com o apoiador. O relacionamento de Tony e Lisa com o apoiador deveria continuar depois que eles deixassem o TS. Queríamos que eles lessem o livro de Ed Welch, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Eles deveriam ler esse livro como casal e revisar 3 lições de cada capítulo com o apoiador semanalmente. Membresia na igreja local. Enfatizamos fortemente com Tony e Lisa o papel da comunidade e de serem mais intencionais para aprofundarem o relacionamento com um pequeno grupo de pessoas. Veja novamente o diagrama dos círculos sobre comunidade. Para isso, era necessário que primeiro buscassem agressivamente uma igreja e um grupo pequeno assim que chegassem em sua nova comunidade. Eles também foram encorajados a procurar um conselheiro bíblico em sua área. O lugar para a cura a longo prazo e o apoio de indivíduos e de famílias é a igreja local.
O corpo de Cristo é absolutamente necessário para fornecer a transformação profunda e duradoura. Buscar a reconciliação. Tony concordou em encontrar-se com o seu pai, com a tarefa de confessar sua amargura e desonra em relação a ele. O pai de Tony também tinha pecado contra ele, mas Tony não poderia ir embora. Tony não poderia ir em boa consciência e confrontar seu pai sem que primeiro assumisse a responsabilidade por seus próprios pecados. A revisão do fim de semana. Os aconselhados receberam 16 horas de aconselhamento bíblico durante um período de 3 dias e nossa equipe terminou bem. Tony e Lisa tinham esperança significativa. Uma das coisas mais encorajadoras resultante do nosso tempo juntos foi a confiança na palavra de Deus que Tony e Lisa expressaram e os desejos deles de continuarem recebendo o aconselhamento piedoso. Agora eles sabiam o que deveriam procurar em um conselheiro. A seriedade do diagnóstico de Tony o deixou receoso de que o aconselhamento cristão pudesse ajudar de verdade. Ao ver a perspectiva de Deus sobre o seu problema, Tony agora sentia que qualquer aconselhamento mais secular serviria apenas para trazer confusão. Embora estar sob os cuidados de um médico para considerar um regime médico duradouro fosse algo sábio, eles estavam comprometidos a abordar seus problemas com uma cosmovisão bíblica. Tony não estava mais focando em seu diagnóstico, mas em seu coração. Lisa tinha muito menos medo de uma maldição que duraria uma vida ou de uma doença em seu marido com a qual ela teria que conviver. Eles viam uma longa estrada para a frente, mas tinham instruções. A propósito, eles chegaram a ter medo sobre terem um filho depois que Tony foi diagnosticado, mas agora esse medo havia diminuído significativamente, já que viam suas lutas com novos olhos. Nem o diagnóstico de Tony, nem sua resistência no aconselhamento se provaram ser o problema mais difícil. No cerne, o problema de Tony era teológico. Tony estava vendo que o seu pior problema tinha a ver com um transtorno de adoração. Esse transtorno estranho era o sintoma de uma questão de coração mais profunda. Seu estresse e ansiedade eram devido a um histórico de falta de perdão, temor dos homens e respostas não bíblicas diante de conflitos, especialmente problemas interpessoais. Em última análise, Tony nunca tinha abraçado de fato o Evangelho de forma consistente. No fim, tudo se resumiu na necessidade de Tony e Lisa em ter um encontro com Cristo, o qual poderia confrontar os seus problemas de uma forma única. Deus sabia que eles ficaram desapontados com aconselhamentos prévios, que os seus problemas os deixaram exaustos e duvidosos e foram expostos à sabedoria mundana a qual os confundiu. O rótulo bipolar os deixou sentindo estigmatizados e sem esperança. A mistura de graça e de verdade traspassaram seus corações e deram-lhe nova esperança. E entender que os seus problemas eram de natureza espiritual e cresciam da pecaminosidade humana trouxe-lhes esperança. Por que isso poderia trazer esperança? Porque o pecado tem uma cura. O nome da cura é Jesus. O que dizer do diagnóstico bipolar? Os sintomas apresentados
por esse tipo de rótulo nunca estiveram fora da nossa vista durante o aconselhamento com Tony e Lisa. Nós nunca minimizamos a seriedade dos problemas que um diagnóstico bipolar significa. Pelo contrário, nós os ouvimos cuidadosamente, demos a eles mais horas do nosso tempo do que receberam no aconselhamento e fornecemos um entendimento superior ao secular, porque refletia a verdade de Deus. Tony e Lisa reportaram que este foi um ponto de virada em suas vidas com Deus e um com o outro. Um monumento ao poder, ao amor e à fidelidade de Deus. Tony e Lisa decidiram que era melhor seguir com o plano de mudar para a nova área. Eles tinham parentes na comunidade para onde queriam se mudar e ficariam com esses parentes enquanto procuravam novos empregos e um novo lugar para alugar. Por ora, também escolheram um emprego com menos estresse para Tony. Lisa era capaz de ajudar com uma renda e estava preparada para trabalhar até que tivessem filhos. Tony se arrependeu da sua fé baseada em performance e do seu temor de homens. Ele estava animado para passar mais tempo buscando um relacionamento com Cristo e servindo outras pessoas de formas menos formais do que o ministério vocacional. O apoiador estava comprometido a fazer telefonemas semanais e até a acompanhar Tony quando ele fosse procurar reconciliação com seu pai. Tony foi e pediu perdão a ele. Ele também concebeu o perdão. Pela graça de Deus, Tony diz que seus dias de estar preso ao passado, cheio de medo, amargura e vergonha, ficaram para trás. É importante mencionar aqui como foi imprescindível que Tony e Lisa fossem diligentes na busca por um envolvimento profundo em sua igreja dentro dos próximos meses. Embora os aconselhados possam dar passos positivos em direção à mudança bíblica, os problemas não desaparecem após uns poucos dias intensos. Por sabermos dessa verdade, gastamos um tempo discutindo a importância da comunidade e como participar dela. Os conselheiros precisam ser cuidadosos para não negligenciarem a importância do engajamento com a maior comunidade cristã fora do aconselhamento. Enquanto preparávamos Tony e Lisa para se engajarem na comunidade, pedimos que eles entendessem que a interação que nós tínhamos tido era mais profunda do que o tipo de relação que a maioria dos cristãos está acostumada a ter. A maioria dos seus colegas não teria vivenciado esse tipo de experiência e poderiam estar menos inclinados a ser sérios sobre a cosmovisão bíblica e a fazer o sério trabalho de buscar Cristo diariamente. Os apoiadores podem ser úteis em ajudar os aconselhados a manterem o rumo. Nos últimos 3 dias, Tony e Lisa continuaram a fazer progressos significativos. Eles continuaram em contato próximo com o apoiador deles durante o primeiro ano depois de se mudarem para a nova área. Tony disse que os primeiros 6 meses foram os mais difíceis. Ele creu no que falamos sobre como sua identidade e esperança em Cristo eram verdadeiras. No entanto, continuou
a olhar para trás com medo e em momentos de descrença, pensando se realmente poderia ser normal depois do que eles haviam passado nos piores dias. Ele citou algumas coisas que mais o ajudaram durante o nosso tempo juntos. Primeiro, o equilíbrio da verdade e graça foi extremamente ajudador. Tony e Lisa ouviram a verdade, porém a ouviram sendo falada amavelmente por pessoas que conheciam e se importavam com eles. Segundo, Tony e Lisa apreciaram a reformulação do seu problema para longe do modelo de doença em direção ao espiritual. Tony não era doente. Ele foi santificado, justificado no nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 6,11. Finalmente ele foi agarrado por Gálatas 2,20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida de Tony não era mais dele. Ele foi identificado e definido pela obra de Jesus, a obra que Jesus fez por ele. Tal entendimento foi libertador tanto para Tony quanto para Lisa. Tony decidiu ver um médico assim que estivesse estabelecido em sua nova área, a fim de discutir a retirada gradual da sua medicação, confiando que sua esposa e seu apoiador o ajudariam a ter discernimento nesse assunto. Ele sabia em seu coração que a declaração do psiquiatra de que ele sempre precisaria da medicação não era necessariamente verdade. A propósito, ele eventualmente escolheu parar de tomar sua medicação contra a indicação médica, o que não é a nossa recomendação, porém ele tem estado sem medicação já há 2 anos. Nem sempre é fácil, mas ele nunca mais vivenciou um colapso ou severas mudanças de humor desde que parou de tomar os remédios. Ele considera a obra do Senhor através do tempo gasto na leitura da Escritura, no seu grupo pequeno e com a sua família como as razões dele ter feito progresso em sua caminhada com Cristo. Apesar de difícil, ele literalmente forçou a si mesmo a memorizar passagens significativas como o Salmo 139 e meditar nelas, um avanço sob sua perspectiva. Ele declarou que Cristo se tornou muito real e presente enquanto ele encontrava o Senhor em sua palavra. Tony trabalhou por meio período em alguns trabalhos, mas agora está trabalhando em tempo integral em uma escola pública e diz estar contente e está indo tudo bem. O testemunho do seu apoiador é de que Deus os tirou daquele período sombrio. Ele disse que a forma como nós não condenamos ou diminuímos o conselho secular, porém trouxemos luz à superioridade da palavra de Deus, foi algo que mudou a vida dele, de Tony e de Lisa. Embora ele tivesse ali, primeiro por Tony e por Lisa, ele nos contou que revisa periodicamente as anotações que fez para si e para sua família até hoje. Ele sentiu que se tivéssemos sido menos graciosos e pacientes, teríamos perdido Tony para a desgraça, para a descrença, e Tony teria sucumbido diante das distorções do sistema secular.
Nem todo caso termina bem. No entanto, esse caso foi um monumento à fidelidade de Deus, alguém com um sério rótulo psiquiátrico e uma história de mau aconselhamento pode experimentar uma dramática reviravolta pela graça de Deus. Outro sinal de crescimento e de estabilidade na vida desse casal após o aconselhamento foi a reação deles a um aborto espontâneo há alguns meses. Eles lidaram bem com uma dor apropriada e dependeram do suporte de uma comunidade. Quando um aconselhado resiste a dificuldades com graça e dependência de Deus após o aconselhamento, isso é um grande sinal de crescimento e mudança. Tony e Lisa não são os mesmos. Tony não está preso a uma identidade de um caso psiquiátrico ou como mercadoria estragada. Lisa também tem sido ajudada pelo processo de confiar mais em Deus, envolvê-la e envolver o mentor mudou a todos eles e os levou mais para perto de Deus e um do outro. Que Deus possa continuar a receber a glória pelo que Ele tem feito na vida desse casal e agora na comunidade que os cerca. Tony está escrevendo um livro sobre sua jornada. A minha oração e esperança é que este livro possa ajudar muitos que estão lutando para encontrar a palavra de Deus, seu espírito e a comunidade do Senhor quando a vida fica difícil.